A gente vai ter a apresentação da professora Érica, que deve durar de 20 a 25 minutos. Depois volta para mim como mediador. Eu vou dar uma palavrinha de 5 minutos, apenas para abrir o debate e fazer a provocação. E depois eu passo a palavra para todos que tiverem questionamentos ou que tiverem interesse de compartilhar as suas experiências, porque o objetivo é esse. A gente que está num momento de dor, a gente que está num momento de sacrifício, de bastante incerteza, de medo, por que não dizer, e na hora que a gente consegue juntar tanta gente boa e com tantos segmentos, a gente tem aqui varejo, a gente tem indústria, a gente tem comunicação, a gente tem político que também é empresário, então a gente tem uma boa amostragem aqui e todos são amigos. A gente tem as representações das entidades, a gente tem aqui o superintendente do Sebrae, Zé Camelo, estou vendo aqui o presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, estou vendo o presidente do Sinduscom, Silvio Bezerra, enfim, só para a gente ter uma noção da representatividade que a gente conseguiu juntar aqui. E mais uma vez eu reforço o agradecimento na confiança, uma vez que foi a gente que pilotou isso, e eu estou mais atendendo a uma provocação que foi feita pela professora Érica, que na semana passada, nas nossas reuniões, videoconferências, ela invocou ao nosso propósito para poder compartilhar conhecimento. O propósito da Arte-C, que é impactar pessoas, criar conexões e inspirar movimentos para o bem. E esse encontro aqui que a gente está fazendo tem tudo a ver com o nosso propósito, e mesmo eu posso não estar aparentando, mas eu não estou nada confortável em estar gerenciando essa coisa toda aqui, mas eu acho que o propósito compensa. A gente tem muita gente boa, tem muita gente que já viveu muita coisa, tem gente que não está com um segmento tão afetado como é o pessoal do supermercado, mas tem gente que saiu do faturamento de 100 para 0 do dia para a noite, e a gente tem a professora Érica. Eu vou passar a palavra para ela, a professora Érica Bamberg, que é empresária no segmento de varejo, é mestre em administração com ênfase em gestão estratégica, especialista em marketing e atua como orientadora técnica e monitora nas áreas de estratégia, marketing e vendas na Fundação Dom Cabral. Fundação Dom Cabral, para quem não sabe, é a melhor escola de negócio da América Latina. E combinei com a professora que eu podia dar esse detalhe. Um dos ramos que ela atua na área empresarial, ela é franqueada de lojas Copenhague. Imagine o que é você ter o Natal, que é a Copenhague, quer dizer, a Páscoa está para a Copenhague, como o Natal está para a grande maioria do varejo. E ela teve que lidar com essa situação, que é um grande diferencial da Fundação Dom Cabral, é botar os seus professores e orientadores, pessoas que têm a prática do negócio. Então, estamos aqui muito mais para ouvir a vocês e a professora Érica do que a mim. Eu já fiz a introdução e passo a palavra para a professora Érica, e aí Vitor faz esse sangê aí, né? Ei, Arturo, obrigada, boa noite a todos. Estou vendo algumas pessoas conhecidas aqui que fazem parte da nossa rede de relacionamento. Obrigada por aceitarem esse convite, é um momento aí bastante especial para a gente. Estamos aí numa véspera de Páscoa também, né? Estamos aqui um quórum grande. Parabéns, Arturo, aí por esse movimento que você conseguiu fazer, né? E essas conexões todas, né, aqui, e está todo mundo aqui talvez, né, por um único objetivo, né? Garantir a sustentabilidade, né, econômica e social nesse momento bastante especial que a gente está vivendo agora. Eu estou na parceria junto com a Arte-C e a Max Meio, já desde o ano passado. A gente vem aí num processo, né, de fazer o desenho do planejamento estratégico e já começar a colocar algumas ações. E quando a gente foi começar a fazer todas as ações, nos deparamos aí com esse cenário do Covid-19, né? E desde então, a gente está nessa dinâmica já tem um mês,
né? Eu estou com outras empresas também aí no PAEX, no total são 19 comitês multidisciplinares que estão pensando de uma forma integrada, né, de que maneiras a gente trabalha com os impactos, né, no dia a dia, né, com todas essas medidas, né, com todos esses movimentos que estão acontecendo. Alguns negócios eles são mais afetados, outros eles acabam, né, tendo aí uma dinâmica de desafio diferente, mas, de fato, todo mundo está se movimentando, né? Todo mundo está buscando caminhos, né, para poder entrar nessa nova situação, passar por essa situação, e eu acho que um dos grandes pensamentos, né, do empresário é pensar como é que a gente vai estar depois disso tudo, né? O que a gente vai conseguir mudar, o que a gente vai conseguir transformar, aonde é que a gente vai ser melhor, né? Mesmo que a gente tenha ou que reduzir a nossa estrutura, ou então fazer uma outra formatação de negócio, mas como é que vai ser daqui para frente? Né? Considerando que a gente está num cenário que a gente não consegue ter uma previsão, né, dos acontecimentos. Eu estou há um mês nessa dinâmica dentro da Fundação Dom Cabral, fazendo a execução desses comitês. Tem sido uma das grandes provocadoras, né, até da própria fundação, da forma de trabalhar, da forma de pensar. Então, saíram aí várias iniciativas, e a gente tem um conjunto hoje de quase 600 empresas espalhadas aí pelo Brasil e em alguns outros países, com professores fazendo essa mesma dinâmica. E uma série de reuniões que a gente faz, a gente vive hoje, né, nesse conjunto, trocando experiências, entendendo que outras organizações estão fazendo, que outras formas, que outros caminhos podem ser apropriados para que a gente promova toda essa rede de conhecimento e a gente consiga falar, né, exatamente o sentimento do empresário, o sentimento desses gestores e colocar em práticas que venham a minimizar esses impactos. A gente teve uma reunião com o Arthur e com todo o grupo nessa semana, né, discutindo aí quais são os próximos passos, né, veio aí a provocação da gente estar fazendo esse evento. Então, o meu objetivo com vocês aqui é contextualizar a dinâmica da gestão da crise, a gestão na crise e a gestão para a transformação. Né? E assim, tirar um pouquinho a gente desse nosso dia a dia cada vez mais louco, porque a gente, né, mergulha, né, diariamente pensando em forma de conseguir trabalhar o nosso negócio, mas tirar um pouquinho, a gente ir para um cenário onde a gente vai ter clareza, né, sobre os passos que vão ser perseguidos. E dentro do nosso propósito inspirar vocês com possíveis caminhos que outras empresas estão fazendo, o que elas estão construindo em termos não de iniciativas, mas e sim de capacidades. A gente sabe que a cada dia que passa, a gente está evoluindo as nossas capacidades individuais, coletivas, enquanto organização, para poder passar um dia após o outro. E pensando como é que a gente vai estar lá na frente. Então, eu vou falar muito sobre essas capacidades e, no final dessa apresentação, trazer aí algumas perguntas sobre o papel do dinâmica toda e que a gente possa, aqui com esse grupo, conseguir trocar algumas experiências, pensar o que a gente deve se provocar a cada dia, qual é o nosso foco, e dali a gente, de repente, coletar algumas boas ideias, justamente com esse propósito, né, da Artse e da Maxmeio em fazer essas conexões e gerar esses movimentos para o bem. Eu vou compartilhar com vocês aqui o material para a gente... Vocês estão vendo a apresentação? Levanta só a mão para mim se está ok. Então, esse é um documento base, só para a gente ter uma
uma noção dessas 3 grandes fases da gestão, é mais um aporte visual, né, e que a gente possa depois fazer uma discussão em cima desses elementos que a gente coloca. Então, a ideia aqui é a gente conversar, né, a gente abrir a nossa mente e dividir em 3 grandes momentos, né, da gestão. A linha do tempo e esses cenários do Covid-19, quais são os grandes desafios que todas essas organizações, né, estão vivendo, o que a gente pode levar das nossas capacidades e o papel nosso como empresários, né, pessoas que estão liderando essa dinâmica da crise até a transformação. Vamos falar aqui de uma linha do tempo. A gente tem um contexto, né, e tem aqui um determinado marco. Antes disso, a gente estava vivendo um momento pré-crise, fazendo a nossa gestão, com as nossas operações abertas, né, com a nossa forma de se relacionar, com os nossos orçamentos, com os nossos planejamentos. Nos deparamos com a crise do Covid-19. Então, nesse momento aqui, cada um está tomando uma série de iniciativas. Iniciativas que, muitas das vezes, garantem a sustentação do caixa, certo? Mas, de fato, o que a gente tem que pensar? Se nós somos empresários e queremos continuar empreendendo nessa dinâmica, independente de qual vai ser o negócio e de como vai ser o negócio, o fato é que, em algum momento, essa crise do Covid-19, ela vai passar, certo? E a gente vai chegar num novo mundo. E esse novo mundo, ele começa a ser construído agora. E que a gente entende que tem várias formas da gente se relacionar, inclusive aqui a gente está fazendo um evento, né, com mais de 50 pessoas, né, discutindo esses desafios da liderança, uma nova sociedade. A gente vai ter um novo mercado de consumo, as pessoas elas estão incrementando, comprando mais com cartão, elas estão comprando mais via formas digitais. A gente está vendo que algumas formas de estrutura de mercados estão se modelando, então eu tenho participado de algumas conferências que discutem muito a formação de parcerias de rede, para a gente garantir a cadeia de valor e essa sustentação da cadeia de valor. Porque a preocupação agora não é se o fornecedor vai entregar ou não, é saber se o fornecedor tem capital de giro, e se o fornecedor dele tem capital de giro, e se o insumo lá da matéria-prima ela vai estar disponível para poder garantir toda essa cadeia de valor até você conseguir receber, por exemplo, um saco plástico que antes fazia parte de um produto de infraestrutura da sua curva C. Tá? Então, existe uma nova estrutura de mercado que começa a ser discutida, essa formação de rede, um novo modelo econômico, nova política e muitas novas tecnologias. E, nesse sentido, colocando as nossas empresas dentro dessa linha do tempo, a gente vinha no momento, né, do nosso negócio como normal, temos aqui o impacto do Covid-19 e a gente entra no que a gente chama de gestão da crise. O que significa a gestão da crise? É um momento que a gente se depara que a gente precisa sobreviver, a gente precisa proteger pessoas, proteger a empresa, proteger o caixa, se preocupar com a reputação organizacional, e aqui a gente tem a comunicação como base, porque, de fato, a gente vai tomar decisões todos os dias. E a questão não é se a decisão está certa ou não, porque a gente sempre vai ter essa dúvida. Mas não é a decisão que a gente precisa se preocupar, mas e sim como a gente leva essa decisão. E a comunicação, nesse momento, ela é fundamental. Então, se eu tomo uma decisão de fazer um determinado corte, se eu tomo uma decisão de repente, voltar a operar e trazer os meus colaboradores para voltar a trabalhar, como é que eu levo essa mensagem? E aí, nesse sentido, você tem todas essas dinâmicas acontecendo, mas vai chegar um determinado momento que a gente vai entender que a gente vai estar na crise. O Covid está aí. Por quanto tempo a gente vai lidar com o Covid-19 vai depender da eficácia em relação ao sistema de saúde e em relação às medidas que estão sendo tomadas de isolamento. E nessa hora, a gente faz o quê? A gente continua vivendo a situação da crise ou a gente admite a crise
e começa a fazer a dinâmica do nosso negócio com foco total. A gente vai focar em quê? Então, a gente já tem hoje organizações dizendo o seguinte, o meu foco é crescer ao máximo tecnologia digital. O meu foco agora é fazer, de repente, uma nova forma de se relacionar com os meus clientes. Criatividade e muita resiliência. E, nesse momento, a gente precisa entender que cada conquista, cada capacidade desenvolvida diariamente, ela deve ser celebrada, porque talvez aqui a gente tenha uma nova reflexão para o novo modelo de negócio. Tomar risco, mas com muita prudência, agilidade e dialogar. Que quando a gente fala de diálogo, nessa gestão a gente está fazendo um exercício da empatia. E o que é o exercício da empatia? É se colocar no lugar do colaborador e pensar como é que eu devo levar a comunicação para ele a partir de uma decisão. Se colocar no lugar do meu cliente, entender qual é a dor que ele está sentindo agora e como é que eu consigo manter a minha relação comercial com ele de uma forma positiva e essencial. Manter uma relação com os meus fornecedores e entender como é que a gente juntos pode construir soluções para a gente continuar nessa dinâmica. E pensar na relação com a comunidade, com associações de classe, governo, a própria imprensa, a própria comunidade em torno, como é que a gente dialoga para realmente praticar a sustentabilidade nessa etapa. E aí, nesse momento, a gente está fazendo aqui um grande ensaio técnico para a retomada. E nessa retomada, a gente vai não gerenciar mais na crise, diminuindo, né, os impactos do Covid, que mundo novo é esse e o que é que eu tenho que fazer para ser diferente. Que modelo de negócio eu vou apostar? E a estratégia, ela vem muito mais, não como alguma coisa que está lá, né, no líder, na cabeça do líder, mas sim para a execução. Ele passa a ser um processo, uma gestão muito mais dinâmica, aprendendo, errando, aprendendo e colaborando. O mundo vai ser muito mais colaborativo. Nesse sentido, então, colocando a gente nessa linha do tempo, a gente tem a gestão aqui do pré-crise, tem um processo de aprendizado, que é um processo de aprendizado que a gente entende que a gente vai ser melhor a cada dia. A gestão da crise, ele é um marco extremamente importante para as medidas que são emergenciais, para proteger o negócio, proteger a saúde desses conjuntos de públicos, né, que estão envolvidos. A gente tem um momento que a gente agora diz, ok, essa é a crise, eu continuo aqui fazendo os acompanhamentos dos indicadores de caixa, de saúde dos meus colaboradores, vendo quais são as medidas tributárias, legais, trabalhistas que eu posso me apropriar para fazer a defesa, né, do meu caixa, fazer a defesa da saúde dos meus colaboradores, mas eu entro numa dinâmica onde eu vou estabelecer o foco, aonde nessas medidas que a gente coloca, por exemplo, tem muitas empresas que estão em regime de home office, ou seja, o funcionário está trabalhando em casa. Tá. Essa vai ser talvez uma realidade? Sim. Como é que eu ganho eficiência e produtividade? Como é que eu faço a gente produzir melhor nessa realidade? Ah, agora a gente está fazendo a venda muito mais concentrada via WhatsApp ou fazendo televendas. Ok, como é que eu ganho eficiência e produtividade a partir dessas medidas implantadas? Muita agilidade. A gente passa a ser permissivo a erros, então a gente pode errar, mas desde que a gente entenda que esse processo está sendo um processo de oxigenação para uma nova forma da gente fazer gestão e caminhar para a gestão da transformação. No momento de retomada, a gente discute muito, quando passar toda essa crise, a gente vai voltar a trabalhar de máscaras? Será que as pessoas elas vão querer se relacionar mais de uma forma digital? Será que eu vou, a partir de agora, ter que me preocupar com a saúde financeira dos meus fornecedores? O que é essa gestão para a transformação? Então, para a gente fazer qualquer fase dessa gestão, não tem uma fórmula. E sim, o quanto a gente está disponível para aprender, saber o que a gente está aprendendo e continuar na resiliência para ser excelente naquilo que vai deixar a nossa empresa, a nossa organização, as nossas capacidades fortalecidas. Colocando isso na linha do tempo,
Então, a gente tem ali o momento do pré-crise, éramos uma empresa, uma organização, éramos empresários, éramos líderes, gestores. Agora a gente está adotando medidas, a gente está buscando alternativas para que a gente entre nesse mundo novo, e nesse mundo novo, onde a gente começa a ver uma série de comportamentos diferentes, tem coisas que a gente vai aceitar e tem coisas que a gente não vai mais aceitar. E esse processo de aprendizado está acontecendo agora. Nesse sentido, o que tem sido o desafio das grandes organizações, das pequenas e das médias organizações? E aonde elas estão elevando as suas capacidades? Então, eu pegando essas três grandes fases que a gente, colocando aqui dos desafios gerais da organização e elevar essas capacidades, a gente tem uma forma aqui que, se eu tenho uma empresa, uma organização, então vamos pensar aqui como a agência de comunicação. Então, vamos lá, Arturo, você é o líder, né, dessa organização. O que é que você tem como tarefa agora para fazer? Né, no momento que a gente entra na crise. Érica, eu tenho que tomar medidas para a sobrevivência da operação. E aí eu pergunto para Arturo, Arturo, qual é a sua grande dor agora? Aí o Arturo vai responder para mim, Érica, a dificuldade para tomar decisões. E é difícil, né? Tomar decisões. Então, aonde que a gente pensa que são os grandes objetivos de desenvolvimento enquanto empresário nessa situação? Eu tenho que desenvolver capacidade para exercer o meu papel diante desse cenário. Eu tenho que aprender a priorizar e eu tenho que aprender a tomar decisão. Eu tenho que aprender a dialogar com vários públicos de uma forma digital. Eu tenho que me relacionar de uma forma mais intensa com os meus clientes. E nessa mesma dinâmica, o Arturo tem o desafio de preparar seus gestores, ele tem o desafio de preparar a organização e ele tem o desafio de preparar o mercado, né, se relacionar com o mercado, né, se disponibilizar ao mercado para atender de uma forma diferente, né? Ou então, assim, quando a gente olha dentro da agência, o pessoal está, boa parte, em regime de home office. Como é que essas pessoas em regime de home office, né, elas vão dialogar com os clientes? Né? Então, assim, qual é o setor hoje que vai demandar mais de comunicação? Vou pegar aqui, né, esse exemplo. Como é que a gente dialoga com esse setor que precisa de comunicação ou talvez não saiba que precisa de comunicação se hoje a gente tem um diálogo reativo e a gente espera que ele busque a gente? Então, aqui embaixo, nessa parte de elevar as capacidades, a gente tem a visão, né, dessa jornada, né, da empresa, jornada da organização, no papel de nós empresários, no papel dos nossos gestores, no papel da nossa organização, no papel do nosso mercado, dos nossos clientes, no papel do nosso futuro e no papel da nossa sociedade. E quais são as tarefas que a gente precisa fazer e, a partir dessas tarefas, quais são as dores que a gente tem para a gente poder fazer com que essas dores virem novas capacidades. Então, eu selecionei aqui em amarelo, em alguns destaques, o que as empresas hoje elas estão focadas, né, enquanto gestão da crise. Temos que ter um comitê multidisciplinar para tratar a crise. Temos que aprender a proteger o caixa, fazer simulações, fazer previsões de receita, saber como é que a gente vai fazer a dinâmica de custos e despesas. A gente tem que trabalhar com implantação de medidas, a gente tem que aprender a fazer isso. A gente tem que aprender a proteger as pessoas. Né? Então, você tem empresas que hoje elas estão adotando uma série de medidas de proteção para os seus colaboradores porque são atividades essenciais. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que comunicar com todos esses públicos, porque esses públicos vão questionar se a gente está funcionando, se a gente não está funcionando, se a gente está sendo essencial. Evoluindo mais, né, passado essa parte da gestão da crise, a gente tem um momento que boa parte, né, dessas organizações que eu acompanho, elas estão começando a entrar nessa fase agora. A gente aceita esse momento, esse cenário,
seja num cenário de isolamento total ou vertical, e a gente fala o seguinte: o que é que a gente precisa fazer para sustentar a empresa? Que desenho é esse de empresa? Aonde eu tenho que focar? Então, nesse momento, o empresário, ele tem uma tarefa que é criar um ambiente para uma reflexão sobre a estratégia dele. Ele está se questionando se a estratégia dele, agora, né, antes da crise, ela vai funcionar para esse momento e para o pós-crise. E as incertezas vêm e continuam as dificuldades para tomar decisão. E qual é o objetivo do empresário nesse momento? Ele tem que começar a trazer todas essas pessoas que trabalham para a empresa, junto com a empresa, os sócios, clientes, começar a trazer fornecedores, começar a trazer grupos de empresário para fazer uma reflexão, exatamente como esse momento que a gente está agora, para entender sobre como é que vai ser esse futuro e como é que a gente pode construir uma nova visão do nosso negócio. Nessa hora, a empresa, e aí eu destaco aqui em amarelo, ela tem uma série de itens que ela está vigiando no ambiente. Então, a gente precisa reorganizar aquele grupo multidisciplinar que ficou focado 100% na governança da crise para começar a fazer a gestão na crise. Estabelecer prioridades e começar a pilotar projetos curtos, projetos rápidos. Então, se uma das medidas é trabalhar com um grupo para fazer venda online, vamos pilotar isso. Vamos pensar que outras plataformas digitais a gente pode acoplar ao nosso modelo de negócio. O que a partir dali, dentro de uma visão de futuro, o que a gente pode inovar e transformar? E nesse momento, nessa relação com a sociedade, que objetivo a gente pode ter para transformar essa empresa, mesmo que seja pequena e eu sou empresária, eu estou nesse momento fazendo uma reflexão. Se eu sou uma empresa ou se eu vou ser uma organização. Qual que é a diferença? A empresa, ela tem um olhar muito voltado para o resultado dela. Enquanto organização, é o resultado trazendo essa reflexão para toda a comunidade. E que ela só está viva porque ela tem todos esses elementos que estão trabalhando junto com ela. Passando esse momento da gestão na crise, o que a gente precisa agora começar a entender o próximo passo, que a gente chama da gestão para a transformação. O líder, o empresário, ele vai dizer o seguinte: caramba, eu agora vou ter que liderar o novo. Eu adotei certas medidas, essas práticas são as práticas que a gente quer trabalhar, eu quero trabalhar com home office, eu agora vou trabalhar fazendo gestão de carteira de risco, eu vou incentivar parcerias com determinadas empresas, com determinadas startups. Nossa, que sensação agora que eu estou tendo agora que perdi tanto tempo, será que eu fracassei? Será que eu errei? Mas não tem fracasso, não tem erro, não tem sentimento de perda de tempo. O que a gente precisa estabelecer agora como objetivo é a gente saber liderar essa transformação, liderar esse novo. E quando a gente fala de liderar um novo, a gente vai liderar pessoas que vão estar com uma outra forma de pensar e que elas precisam levar a empresa para esse momento desse mundo novo, onde a gente tem novos hábitos de consumo, a gente tem novas formas da gente se relacionar, novas formas da gente comprar, novas formas da gente fazer negociações. E nessa hora, a gente precisa entender tudo aquilo que a gente está conquistando dia a dia, que a gente tem um termo em inglês que a gente chama de hard soft skills, né? Que são as grandes habilidades e as habilidades, aqueles conhecimentos e habilidades que são intangíveis, né? Que são os valores da organização, para a gente trabalhar de uma forma muito ágil e continuada. Continuo liderando projetos, a minha relação no mercado, eu vou pensar numa nova proposta de valor. Então, talvez aquela proposta de valor antes, ela tenha uma evolução, eu vou adaptar uma série de serviços e uma série de produtos dentro da minha composição que para esse mundo novo faz sentido. Eu vou começar a fazer uma gestão maior dos meus clientes e a estratégia enquanto execução. Então, a gente percebe nessas empresas que a capacidade de se relacionar com o ambiente externo está fazendo com que essas organizações elas continuem fazendo essa vigilância
e entenda o que está acontecendo para trazer reflexões e pensar de que forma a gente pode transformar a organização. E sobre o âmbito da sociedade, a sociedade encara, né, cada dia mais uma cobrança, né, das empresas e das organizações para saber o seguinte: o que você está fazendo é ético? O que você está fazendo ajuda a sua cadeia de valor? O que você está fazendo é certo, é coerente com aquele seu propósito, com aqueles valores que você prega? Porque se você não estiver fazendo, a gente vai cobrar. E a cobrança vem muito forte. E aí, nesse sentido, entendendo que a gente tem essas 3 grandes ondas, qual é o nosso papel enquanto líder? Né? Entendendo que a gente tem esse mundo que está em formação e a gente não sabe que mundo é esse, mas a gente só sabe que ele vai se transformar. Eu trago aqui algumas perguntas, Arturo, aqui para a gente começar a debater com esse grupo, né? Aproveitar esse conhecimento, né? Essa rede toda de conhecimento. E essas são, inclusive, algumas perguntas que eu trago para mim no dia a dia, enquanto empresária. E eu promovo essas reflexões com os empresários. Qual é o grande significado dessa crise para todos nós aqui? O que essa crise significa? Que história a gente começa a construir dessa página em branco? Ou que história que a gente quer construir? São reflexões que a gente vai ter cada dia mais. O que eu preciso parar de fazer imediatamente? O que eu preciso começar a fazer agora? O que eu preciso avançar e aprimorar e ser excelente daquilo que eu estou fazendo hoje? O que eu preciso reduzir e fazer menos? E vocês, enquanto empresários, eu, enquanto empresária, Arthur, enquanto empresário aqui, o que a gente aprendeu hoje? O que eu estou aprendendo com tudo isso? E o que é que isso está mudando em mim que vai gerar um reflexo na forma como eu vou fazer o meu jeito de empreender? Arturo, vamos trazer aí algumas provocações do grupo para ver de que forma a gente está fazendo toda essa construção. E eu estou aqui disponível aqui para a gente poder trocar algumas ideias, né? Fazer alguns insights. Vamos lá? Você me ajuda agora nessa etapa? Claro, um maior prazer. Professora Érica, muitíssimo obrigado. Não tinha dúvida de que, mesmo com o tempo resumido, você traria um conteúdo que, por mais que sejamos profissionais experientes aqui, e eu posso afirmar, você já está frequentando o Rio Grande do Norte há algum tempo, e aqui estão os maiores empresários, os mais significativos, os mais relevantes da nossa sociedade. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem sempre o que aprender. Eu tinha programado uma apresentação e, como já foi tudo fora do script, faltando 5 minutos, eu estava até já conectado, a professora me ligou e disse: Arturo, vamos mudar, não faz a apresentação não, vamos, pelo que você me disse aí, vai ter uma presença boa e vamos deixar o papo rolar e vamos ver, vamos trocar experiências, né? A gente não pode perder essa oportunidade de juntar mais de 60 bons profissionais, bons gestores, para que cada um possa passar um pouco de sua dor. E aí eu, na função de mediador, vou tentar ser rápido, contando um pouco de como foi a minha dor, e depois eu faculto a palavra para quem quiser falar, manda aqui no chat, ou então quem tem meu celular, manda no celular que eu falo com o Vitor, e o Vitor vai liberando de um por um. Tentando ser rápido e objetivo, como é que eu posso definir como é que foi isso tudo, esse pandemônio todo que foi, o coronavírus chegou e não, sem pedir licença. Por mais que a gente tivesse vendo e escutando notícias de que o coronavírus já havia chegado na China, já tinha chegado em outros países, e a gente via que estava chegando, mas achava que com a gente ia ser diferente. E quando chegou, a primeira sensação é aquela sensação de desespero, de que tudo vai se acabar. E aí depois a serenidade chega
e quem está bem assessorado tem a vantagem de poder dividir as angústias e de compartilhar aquelas ideias para que a gente avance da melhor maneira possível. E eu tenho tratado aqui dentro da agência com a maior das simplicidades. Foi o que eu disse à professora Érica na primeira videoconferência. Estava marcado uma reunião presencial e a gente já suspendeu a reunião presencial em função do coronavírus. E aí eu disse, professora, simples, eu vou trabalhar com um olho no peixe e outro no gato. Um olho na crise e o outro na minha operação. E aí, no olho da crise, era tentando prever quanto iria cair a minha receita, era prever quanto eu ia sofrer impacto de inadimplência, era para onde isso tudo ia levar, porque a gente já começava a imaginar que o mundo não voltaria a ser o mesmo depois da crise. E o olho na minha operação, que eu tinha que, além de orar a minha operação, que era como é que eu ia funcionar 60 profissionais em 3 estados, botar home office, e como é que eu ia cuidar da comunicação de todos os meus clientes, que até então ninguém sabia como é que deveria se comunicar. Tira todo o material do ar, cliente que está anunciando varejo mantém as ofertas, e será que tem material institucional pronto? Não tem. Bota um material qualquer e aí a gente começa a ler, a buscar informação, a pegar a própria experiência e aí substituindo material e vendo demandas. Material que estava pronto para ir para o ar, estou vendo um amigo aqui, estou me lembrando que a gente tinha sido brifado para fazer um material, o material estava para ir para o ar quando mudou o cenário da coronavírus, mudou e a gente entendeu que era melhor a gente regravar, porque o momento já era outro. São várias situações em que a gente tem que se deparar e com o olho no caixa. Sem caixa, não tem play, não tem jogo. E aí a gente começa a fazer as projeções, aí começa a escutar que vai ter governo facilitando o empréstimo, que vai ter decreto para que a gente deixe de pagar imposto, para que a gente possa reduzir a equipe. E aí comecei com bastante serenidade, juntando com meus sócios e com a ajuda também da Fundação Dom Cabral, a montar estratégia. E aí a gente vai, para quem tem um planejamento já mais desenhado, a gente vai se pegando na nossa filosofia. A gente pega o propósito, os valores, a missão, e aí como é que eu quero sair dessa focando em tudo isso. Então, primeiro ponto, como é que eu vou preservar meus funcionários? Como é que eu vou preservar a minha equipe? Como é que eu vou cuidar da saúde? Como é que eu vou cuidar dos próximos passos? E dessa forma que a gente veio tratando aqui. E não esquecendo um dos pontos que eu sempre falei para a professora Érica. Ela disse, você tem muita preocupação com o futuro da propaganda, com o futuro da agência de comunicação? E eu dizia que meu medo já tinha sido maior, porque na minha leitura eu tinha identificado que a agência de propaganda que acha que vai continuar existindo apenas fazendo anúncios, seja ele de que mídia for, de jornal, de rádio, de TV, de internet, do que for, essa agência está com os dias contados. A gente se vê como uma empresa de comunicação e é por isso que nossos propósitos está tão bem definido, em que a gente impacta pessoas, a gente cria conexões e a gente inspira movimentos para o bem, porque a gente faz tudo. A gente participa da estratégia do nosso cliente, a gente faz conexões entre clientes, a gente faz conexões entre entidades e a gente também vende relevância. E isso que a gente está fazendo aqui é de uma gratidão sem tamanho. Nós temos mais de 60 pessoas nessa sala e eu posso lhe afirmar, pessoas de excelente qualidade. A intenção da gente não era a quantidade, era a qualidade, senão a gente teria aberto uma live, por isso que a gente fez numa sala fechada. E eu acho que a gente tem muito conteúdo aqui para ouvir. Eu sou apenas o mediador. Estou vendo aqui, inclusive, Augusto, que é diretor da Band Nordeste, sediado lá em Salvador. Que bacana, Augusto. Bom demais tê-lo aqui.
E hoje, pouco antes também da minha apresentação, eu estava conversando com Marcelo Alecrim, que para minha felicidade disse: Arthur, eu vou assistir. E, poxa, um empresário do posto de Marcelo Alecrim, né? Ele é presidente dos postos Ale. E eu digo: Marcelo, então eu vou lhe provocar. Eu gostaria de ouvir sua experiência, porque você tem uma abrangência nacional, você é distribuidor, mas você também é operador como posto, e você tem muitas dores, e tem muita bagagem, e tem muita informação. Então, se você puder compartilhar um pouco da sua experiência com a gente, eu iniciaria lhe provocando. Vitor, por favor, vê se você localiza Marcelo Alecrim. Eu estou aqui. Pronto, já está com o microfone aberto. Arrocha aí, Marcelão, divida conosco, conte tudo. Tá bom. Bom, inicialmente é um grande prazer participar disso aqui, principalmente com os conterrâneos, com os amigos. E eu acho que o maior mérito dessa reunião é a união, né? Então, na realidade, eu comecei muito cedo, comecei em 84, e meu pai tinha um posto de gasolina, né, em Canguaretama. Então, eu sou CEO há 36 anos, né? E passei por todas as crises, né? Crise do Collor, do Sarney, crise da Argentina, a última agora de 2008. Bom, o que eu posso dizer a vocês, que pode somar aí, parabenizando aí a professora, que ela foi muito didática e muito uma explicação clara, numa forma muito, digamos assim, direta, né? Mas ela falou quase tudo, é que você aprende no dia a dia, né? Então, o meu segredo é um segredo muito simples, desde o início, é que eu sempre tive investimento em pessoas. Então, a minha universidade é a Universidade de Canguaretama, é uma grande universidade, professora, que fica aqui no Rio Grande do Norte, e que foi eu trazer pessoas boas para perto de mim. E deu certo, tanto no início com os postos de gasolina, mas deu certo também quando eu montei a distribuidora. E desse um posto de gasolina, hoje nós estamos com 1.500, com atuação no Brasil todo. E eu posso dizer que fui muito arrojado por vários motivos, porque eu sabia e tinha uma visão sempre de empreendedor, de querer crescer rápido, e perdia muitos funcionários também no caminho, porque eles não se atualizavam, eles não viam na frente como eu queria, mas eu sempre tive um grande dilema, um grande lema, né, que era dizer que, olha, o segredo dessa empresa, ela está grande, ela está nacional, mas não perdendo a habilidade de como a gente começou, que era um marketing de relacionamento. Já que eu vinha de posto de gasolina, eu sabia, né, como você mesmo falou na sua apresentação, eu sabia como é que um dono de posto gostaria de ser tratado, e assim eu me diferenciava, como até hoje, das grandes distribuidoras. E eu passei por tudo, professor. Eu, com 10 anos de posto de gasolina, eu era já o maior vendedor de posto de gasolina aqui no Rio Grande do Norte, combustível no Rio Grande do Norte. Depois, com mais 10 anos, eu montei a minha primeira distribuidora, fui buscar grandes executivos na parte de empresas como Esso, como Shell, tudo, e tive a grande inteligência, né, aí onde eu digo que é o meu grande saque, é abrir a cabeça e escutar muito e tirar minha própria conclusão. Então, eu dizia o rumo e meus executivos diziam como é que faziam. E eles traziam experiências enormes de outras companhias, mas eu adaptava aquelas experiências ao meu mundo, né, ao meu mundo pequeno. Mas, sendo mais prático, né, eu tive fundo de private equity da empresa, eu fiz uma associação com a outra empresa no Sudeste de 50-50, é muito difícil ter uma sociedade de 50-50.
Eu fui vendido para Ipiranga, e foi para o CAD recusou. Eu posso dizer hoje que é o único empresário que tem no país que pode dizer como administrar uma empresa vendida e depois essa empresa voltar para você não é fácil. Mas, colaborando agora dentro do assunto, né, a empresa hoje está muito bem, está muito tranquila, porque desde de novo que eu tenho um conselho de administração. Eu sempre trouxe pessoas especializadas no mundo financeiro, no mundo de varejo, para ver a empresa de fora, que a gente chama aqui no Nordeste de engenheiro de obra feita. Eu dizia como é que eu estava, eles, pô, Marcelo, mas aquele ponto ali, eles, não podia ser mais para a direita? Como é que eu não vi isso? Então, o que eu queria dizer a vocês é que a gente sabe como o governo atua, a gente sabe como os bancos são perversos, né? Então, eu tive sempre a preocupação de alongamento de caixa, de pagar até mais caros os juros, mas ter um caixa mais garantido, porque se eu pegasse alguma crise no meio do caminho, eu não tinha um aperto de caixa. Mas, para ter isso, eu tive em colo o meu dinheiro todo retido. Só tinha 50 mil no caixa no outro dia para sacar. Porém, as coisas foram andando e eu via, pô, se não der certo assim, dá certo de outro jeito. Então, nós sempre tínhamos plano A, B e C. Chegou agora, 2008, foi tudo uma maravilha. Realmente, o Lula deu muito certo, o Brasil contou com muita, digamos assim, commodity deu certo, tudo deu certo. Então, a onda, que era imensa, virou uma marolinha, e ele acertou. O que não é essa crise de agora. Essa crise de agora, realmente, eu nunca vi e não sei realmente como vai ser depois que acabar isso. Eu falo isso, porém, eu tinha já uma estrutura grande, forte, já com uma empresa aberta, já com sócios, né, que tem hoje 80% a empresa são de sócios muito exigentes. Então, mas para mim chegar onde eu cheguei, eu tive de estar auditado com 2 anos mesmo, não precisando ou pagando caro. Mas aí vinha um conselheiro e dizia assim, pô, Marcelo, veja quanto é a auditoria e veja quanto você vai economizar com os bancos depois que você mostrar a marca lá da Deloitte, que realmente o que você está mostrando é uma realidade. Então, eu, mesmo sendo limitada, mesmo sendo um SA fechada, de 3 em 3 meses eu ia em cada banco, mostrava minha evolução, mostrava como é que eu estava, mostrava meu diferencial, para o quê? Para que minhas linhas sempre tivessem alongadas. Então, eu nunca tive linha abaixo de 5 anos. Então, isso aí foi uma coisa que nos salvou, inclusive agora, graças a Deus, o problema agora não é mais nosso financeiro, mas a gente fez um lançamento, isso é público, eu posso falar para vocês, de 6 anos a CDI mais meio. Quer dizer assim, por quê? Porque meu sócio tem uma avaliação, um rating muito bom. Então, qual é o problema financeiro nosso? É exatamente a gente saber que os nossos clientes não vão ter esse alongamento nem esse custo de dinheiro barato, que os juros dos bancos agora vão apertar, vão triplicar os seus spreads, mesmo que o governo baixe os juros. Mas eu estou vendo também, né, que aí eu fico feliz que quando acontece um desmantelo, força você a perder, ter a coragem, não, ter a necessidade de se reinventar, né? Então, eu tinha já, numa das nossas reuniões, bom, se nosso prédio amanhã, por culpa do vizinho ou de cima, pegar fogo, como é que a gente trabalha no outro dia? Então, nossa TI já estava pronta para colocar o nosso pessoal em home office. Então, o que foi que aconteceu? Tira o projeto de home office, você tem 2 dias para botar todo mundo em home office.
Para resumir, a Alia, que é a matriz aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos com 430 funcionários aqui, todo o back-office da empresa nacional é aqui. Desses 450, só tem 10 trabalhando na empresa. Os 430 estão já em home office. Então, isso foi realmente que já tínhamos feito um treinamento e estávamos assim com 10, 15% da possibilidade. Mas a coragem de fazer isso sem ser uma necessidade, isso só vem quando realmente você coloca ali que tem 1%, 2% de dar errado, mas os 2% acontece. Então, esse contato que eu tenho com meus funcionários, de a gente sempre fazer reuniões como essa, lives como essa, fale com o presidente, ter acesso, visitar os nossos clientes, ter conselho de revendedores, isso sempre foi uma prática minha desde o início. Por quê? Porque antes eu dava com 50, 60 postos de gasolina. Então, como é que eu ia dar com 400? Quando a gente fez a fusão, foi para 1.000, depois compramos outras empresas. Então, como é que esse legado iria de crescer, mas continuando com a mesma forma de como começou? Então, a gente trabalhou muito, digamos assim, em termos de estar preparado. Sempre o que acontece é, bom, a gente vai alongar a dívida, mas se acontecer isso, temos risco. Se o dólar estourar, temos aquilo. Se acontecer assim, temos... Então, fazer uns planos, fazer exercício do que pode acontecer, esse que eu acho que é você empreender, além de tudo, é você aperfeiçoar o que já tem. Então, Marcelo, eu acho assim, posso aqui fazer aqui pegar, eu acho que você falou assim uns elementos muito bacanas. Obrigada aí pela sua contribuição, mas o Marcelo ele traz aqui um elemento que é fundamental, é pensar em cenários, estressar cenários. A gente vai viver muito isso nesse momento agora na gestão na crise. A gente viveu, né, e boa parte da nossa vida é resolvendo problemas de enunciado, né? Resolva o problema acima. Só que agora a gente não sabe qual que é o problema. Então, o que o Marcelo está trazendo aqui é, mesmo num cenário Covid-19, a gente tem que continuar se desafiando dia a dia. E se acontecer isso? O que é que eu tenho que fazer? E se acontecer isso? O que é que eu tenho que fazer? O que eu vejo muito da fala do Marcelo, né, é esse questionamento, seja dele, enquanto no papel dele, seja dele buscando outras alternativas para questionar o modelo de negócio dele. Pegar os executivos para questionar a forma como a gente faz o negócio, ter um conselho que questione o modelo de negócio, a gente mesmo se questionar, e nesse processo de questionamento, vamos começar a montar enunciados. O que acontece se num cenário de coronavírus o prédio pega fogo? O que acontece no cenário de coronavírus se a gente tem uma alta excessiva de demanda? O que acontece no cenário de coronavírus se, de repente, a gente tem aí um aumento das taxas de juros? Então, fazer essas simulações de cenários, ela ajuda a elevar as capacidades, e uma coisa que me chamou a atenção, Marcelo, aí dentro da sua fala, é ter o apoio, né, contínuo dos colaboradores, né? A importância que você dá a pessoas. As pessoas é que vão ajudar nesse processo, né, colaborativo de criação, né? E a gente precisa estimular essas pessoas dia a dia a pensar de que formas a gente pode resolver esses problemas, mesmo que eles não existam, para que a gente se reinvente, né? Pense no processo criativo de se reinventar. Professora, bom, só para concluir, Arthur, que eu acho que eu já falei bastante, eu não sei nem, acho que eu gastei muito mais tempo. nada, meu amigo. Então assim, o que é
pode fazer hoje que eu vejo que a gente tem que pensar em todos os cenários, né? Vamos dar um exemplo. Eu chego para minha filha, que tem 25 anos, chego para o meu menino, que tem 25 anos. Onde é que está o dinheiro de vocês? Não está em carro, não está, né? Não está em bolsa. Então, a gente tem que ver que a juventude mudou, os nossos filhos mudaram, eles não querem, não é mais riqueza para ele como a gente tinha que ser proprietário, tinha que ser dono. Então, a gente tem que entender os nossos funcionários. Eu tenho um funcionário meu que eu treinei o cara para cacete, o cara está no auge, ele diz, Marcelo, eu quero um ano sabático. Eu disse, mas, rapaz, você está maluco? Não, eu quero conhecer a China e tal. Mas quando o cara volta, ele volta com a experiência de vida muito maior do que qualquer MBA que ele pode fazer. Mas, eu vou casar, se eu não fizer agora, eu não faço mais. E mochila e sai. Então, o jovem está pensando de ter seu quarto, o jovem não quer mais casar cedo, a mulher não quer engravidar mais tão cedo. A mulher cresceu muito no nosso cenário, que eu estou falando aí de 35 anos, principalmente nós que somos nordestinos. Então, assim, dividir o trabalho, mas com um problema que também a professora ou nossa colega, que eu posso dizer assim, da simpatia dela, Érica falou, é que o pessoal se sinta dono da empresa, né? Fazer uma boa remuneração. Você treinou o pessoal, compensa colocar para fora agora, se ninguém sabe o tempo que perdeu? Não, vem cá, se você fosse o dono da empresa, se você fosse sócio, como eu sou da empresa, o que é que era justo? Coloca ele no lugar da gente, todo mundo participando, ó, vamos fazer assim, assim, diminuir o horário de trabalho, os postos de gasolina caíram, o volume também de venda. O que é que nós podemos fazer? E, com certeza, tem muita resposta que vem do chão da fábrica, que vem do vizinho. Eu mesmo aprendo mais com os meus revendedores do que com Mackenzie da vida, com Dom Cabral, com todo respeito, professora, né? Mas o mundo real é muito importante. O nosso mundo é diferente dos outros. Ninguém estaria aqui se a Telebrás não tivesse sido privatizada. Imagine se a gente tivesse com 5G aqui já. Se a gente tivesse Infelizmente, nós estamos numa capital, estamos com internet boa, tá bom? Então, quero encerrar isso aí e agradecer e vamos para frente aí. Muito obrigado, Marcelo. Estou vendo aqui pela a mãozinha levantada que o nosso senador Zé Agripino se inscreveu para falar. O senador Zé Agripino, que dispensa a apresentação, mas que também agora está desempenhando a função de empresário, ele que tem uma rede de comunicação e tem muito a acrescentar para a gente, porque ele tem a visão do lado político e tem a visão do lado empreendedor. Por favor, senador, o senhor tem a palavra. Está me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Ok. Eu acho, primeiro de tudo, cumprimentar a professora Érica pela exposição sucinta, consistente, pragmática que ela fez, e o nosso Marcelo, que demonstrou aí por que ele ganhou, por que ele venceu na vida. Ele fez, claro que ele foi um pouco longo, mas ele fez um relato da experiência de uma vida inteira. E eu queria pegar um pouco do gancho de Marcelo. Qual é o segredo do sucesso de Marcelo? Marcelo, quando ele falou que é mais chão de fábrica do que McKinsey, ele quis dizer que ele é um adepto do diálogo. É a palavra de ordem, eu acho, viu, professora Érica, que é a palavra de ordem, o ensinamento que a gente está tirando dessa crise hoje, que é uma crise que eu não sei quanto tempo vai durar, porque ela tem uma componente política e uma componente científica. Política pelo desentendimento do presidente da República com a área científica, e depois do enfrentamento da crise como doença pela área científica. Então, esse indesejável conflito da política com a ciência pode fazer com que a nossa crise seja mais profunda ou menos profunda, mais longa ou menos longa. E aí é onde eu quero chegar. Quanto mais longa for essa crise, mais fragilizados nós vamos chegar na ponta, na extremidade, do lado de lá. Agora, eu quero deixar aqui uma reflexão. Quando eu ouvi as suas palavras sobre
a forma de se conduzir. Parecia que eu tinha ouvido a sua opinião ao participar hoje de manhã de uma reunião com os meus comandantes, com a minha pequena equipe. O seu pragmatismo, a sua forma de encarar os problemas. Agora, o que eu acho é o seguinte, assim como o Marcelo colocou, a saída, seja qual for o tamanho da crise, seja qual for o enfrentamento que nós pudermos dar, dessa crise a gente tem que aprender uma coisa. Quanto mais forte for o diálogo dos líderes com os seus liderados, do comandante com os seus comandados, maior a chance da gente estar certo no futuro. Evidente que eu tenho a convicção de que, para o futuro, o empresário vai ter que ser menos comerciante e mais tecnológico. Quem não pensar assim vai entrar pelo cano. Porque, no futuro, assim como o mundo mudou com o ataque das Torres Gêmeas, entrou raio-x em aeroporto, entrou segurança, entrou muita mudança na vida da gente, depois dessa crise do Covid-19, a ciência vai ter espaço especial, porque todo mundo vai estar sobressaltado com a renovação de uma crise de que atinge a humanidade. Quem é que imaginava que um bichinho, um vírus, viesse a contaminar a humanidade inteira? Eu não imaginava nunca. E está aí o desmantelo, mais forte do que uma Segunda Guerra, do que uma guerra mundial. Então, os donos da Microsoft, das Apple, das Amazon, vão investir muito dinheiro na proteção da humanidade porque vão se proteger a si próprios. Agora, com o quê? Com outros procedimentos e com outras preocupações. Agora, em qualquer circunstância, eu acho que quem quiser sobreviver, que é o que nós queremos, tem que estimular aquilo que Marcelo colocou. A capacidade de diálogo com os seus. Estabelecer a reunião por internet, sim, mas sem desprezar a união, a proximidade com os seus para fazer com que o seu grande capital, com a introdução de mais tecnologia e menos comércio, a solidariedade entre aqueles que fazem a empresa, que se sintam donos da empresa ou participantes, que o nome colaborador não seja da boca para fora, seja efetivamente o colaborador e o partícipe da empresa, esse vai ser o grande capital que qualquer empresa vai poder dispor passada esta crise. De resto, cumprimentar o nosso Turoca pela iniciativa que teve, pela provocação que ele aceitou de Érica, para fazer esse encontro que oportuniza que a gente possa externar um pouco das nossas angústias e dar um pouco das opiniões que, neste momento da crise, nos domina. Nesse momento, o que me domina é, fundamentalmente, a necessidade do espírito de corpo, da solidariedade e da relação próxima, do diálogo, estabelecimento do diálogo. Se você vai ter que demitir pessoas, você vai ter que começar, a partir de agora, a dizer às pessoas, não que ela vai ser demitida, mas que a situação no seu caixa está difícil e que você, daqui a 2, 3 meses, só vai poder mantê-la se puder chegar com 20%, 30%, 50% do salário dela, até que você atravesse a crise. Mas estabeleça, fundamentalmente, o diálogo. Um abraço para todos que vocês estão participando dessa reunião. Obrigado, senador. Aqui no grupo, algumas pessoas estão botando no vídeo, mas outras pessoas estão recorrendo ao grupo do WhatsApp. Eu vi que Disseu, que é CEO da InterTV Cabugi, afiliada da Rede Globo, deve ter bastante informação para compartilhar com a gente, e ele tem uma característica também de estar atuando em 3 estados. Ele atua no estado do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Disseu, o que você tem para a gente aí, amigo? Oi. Arturo, estão me ouvindo? Bem e claro, a Rocha. Ótimo. Parabéns, Arturo, aí pela iniciativa. Uma colocação para a professora Érica. Ela colocou muito bem vários aspectos, mas eu queria focar num aspecto, óbvio, o que a gente trabalha, que é a comunicação, né? Há alguns anos, todas as empresas tem falado muito sobre propósito. O Arthur até falou qual o propósito da empresa. Mas nessa questão do propósito, especificamente, eu queria falar sobre, naquela questão, o que a organização, o que a empresa tem a dar, a contribuir para a sociedade. Tá? Nesse aspecto,
tem vários aspectos de propósito ali, de colocar o que a empresa faz, mas nesse aspecto especificamente de colaborar ou de dar algo em troca para a sociedade, não apenas o seu produto ou serviço, né? E nessa pandemia, a gente, nessa crise, porque não é nenhuma crise, né? Que crise eu também já passei várias, mas essa aqui, essa pandemia colocou a gente, o planeta inteiro, numa situação que nunca se viu, né? E uma das coisas que certamente a gente vai sair é diferente após essa pandemia. Vai sair diferente as empresas, o consumidor, a visão enquanto sociedade, quer dizer, muita coisa vai se alterar aí, certamente, né? Mas nesse aspecto da comunicação, a gente percebe o seguinte, até, eu não vou apresentar nada, mas eu acabei de ver uma pesquisa da Ipsos, que foi feita agora do dia 25 ao dia 27 de março, agora, então muito recente, avaliando como as empresas têm se comunicado durante a pandemia, né? Se posicionando para dar aviso, se posicionando de forma solidária, algumas colocando alguma contribuição clara para a sociedade, distribuindo alimentos ou dando algum tipo de ajuda para a sociedade, né? E aí esse aspecto, professora, por exemplo, em todas as crises, a gente sabe o seguinte, todas as empresas, todas as marcas, na verdade, que se comunicam bem durante a crise, ou vêm se comunicando, na verdade, antes de uma crise, e na crise ela se posiciona, ela fortalece muito a sua marca, faz um trabalho de branded que fortalece a sua marca e provavelmente ela vai sair até melhor pós a crise. E nessa questão da pandemia está muito claro o seguinte, essas empresas que têm se posicionado, se comunicado, elas estão fortalecendo a sua imagem e numa questão agora que o propósito está muito discutido no mundo inteiro, na verdade há alguns anos, o problema é que eu vejo poucas empresas de fato fazendo um trabalho muito claro de propósito na sua comunicação, né? Mas nesta pandemia, esse posicionamento, esse branded que se faz durante a crise. E de que forma ela vai sair, obviamente, acredito que ela sai muito fortalecida. Mas o aspecto até, professora, é o seguinte, é a omissão. Quer dizer, por exemplo, a Coca-Cola, a gente sabe que há um mês, mais ou menos, ela travou ou suspendeu toda a sua comunicação no mundo inteiro. Imagino que ela está tendo uma dificuldade agora de se posicionar, porque ela fala com o planeta inteiro, né? E o grande trabalho da marca dela, ela nunca vendeu refrigerante, na verdade ela vendia relacionamento, família, conceitos de convivência. E não sei qual é a decisão estratégica que ela fez, mas ela suspendeu a comunicação dela, né? E no momento onde é muito necessário, porque não é apenas uma crise, é uma pandemia que está morrendo gente, né? Então, as empresas, elas teriam até a responsabilidade de se comunicar no momento desse sobre o risco dos seus consumidores, das pessoas, entender isso como uma omissão. E aí, só para finalizar, eu digo mais, a gente está no mundo hoje todo interconectado. A gente sabe que nas redes sociais o engajamento é muito forte. E a gente sabe também que marcas foram destruídas por um engajamento dentro das redes sociais, por algum erro, ou não só marcas, mas atores, personagens, celebridades, que elas são completamente detonadas numa situação dessa. E numa pandemia, por óbvio, tem que se tomar muito cuidado como se comunica numa pandemia, para não parecer oportunista, que aí o tiro sai totalmente pela culatra, mas é preciso se manifestar, é preciso se posicionar. Eu não estou, assim, óbvio, de certa forma, defende meu negócio, mas comunicação, quando eu coloco, é como um todo, não apenas na TV aberta, né, que tem uma abrangência muito forte, mas esta comunicação. Acho que, como você colocou muito bem, a comunicação interna tem a sua importância fundamental, é o primeiro momento para a gente proteger, toda a sequência do que a senhora colocou, mas eu queria especificamente nessa comunicação, nessa questão da omissão, neste momento, e como a comunicação, de fato, pode fortalecer a marca e até diria mais,
Algumas marcas, dependendo como ela está se posicionando agora, ela pode sair numa percepção de liderança muito forte. Ela pode sair com awareness, né, com prestígio muito forte. Aí eu queria ouvir o comentário da senhora aí. Obrigado, Arthur. Faz todo sentido, né? E como eu reforço, né, as suas palavras, que nesse momento a comunicação ele é um elemento onde não só através do líder, né, como o Marcelo colocou, né, o fortalecimento das lideranças, né, com as pessoas, e depois o senador também reforçou isso, mas as pessoas esperam que as empresas se posicionem, né, elas digam o que elas estão fazendo, elas sejam transparentes, elas sejam éticas, e mais do que isso, a gente tem uma oportunidade muito bacana de inspirar outras empresas que às vezes não têm o capital de conhecimento que a gente tem, né? Então, isso é uma das coisas que eu tenho promovido muito na prática, né, dos empresários, aqui na região norte, principalmente, né, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, pegando todos esses empresários. O que é que a gente está fazendo de boas práticas de comunicação que a gente pode usar isso para inspirar outras empresas? Né? Eu fiz essa provocação para o Arturo e falei, Arturo, né, a gente como uma organização de comunicação, o que é que a gente pode ajudar a auxiliar as empresas? Uma cartilha, né, um passo a passo, o que fazer nessa comunicação. Né? Então, aqui você agora está dando esse depoimento. Então, a forma como a gente leva a nossa comunicação, a gente está provocando e inspirando um mundo que vai se preparar melhor para ser melhor. Né? Então, faz todo sentido o que você colocou. E, nesse momento, quando a gente se omite na comunicação, seja ele externamente, seja ele internamente, isso gera um desconforto nas pessoas e até um questionamento. Qual é o papel dessa empresa mesmo? Ela é única e exclusivamente o resultado final? Ou, né, fazer com que todo esse propósito ele realmente seja alguma coisa colocada no prática? Eu reforço as suas palavras, né, como um ponto extremamente estratégico nesse momento que a gente está vivendo. Obrigada pelas suas contribuições. Professora e Disseu, eu vou aproveitar a fala de vocês dois só para... Eu tinha preparado uns slides e aí fui orientado a desistir deles, mas foi em cima de uma pesquisa que uma agência de comunicação que é global, uma agência Edelman, eles fazem pesquisa sobre confiança. Eles pesquisam confiança há mais de 20 anos no mundo. E agora, com o momento do coronavírus, eles fizeram um estudo em 12 países, China, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, inclusive o Brasil. E essa pesquisa é fantástica, fala muito sobre isso. E eu assumo o compromisso de disponibilizar no grupo, para que todo mundo tenha acesso a essa pesquisa, e mando o link da apresentação que a Edelman fez ontem, num webinar, e aí eu compartilho com todos vocês. Eu vi aqui que Silvio Bezerra, presidente do Sinduscom e CEO da construtora Ecocil, está inscrito aqui para falar. Silveta, com a palavra. Opa, parabéns, Turoca. Muito bom estar aqui com vocês. Um abraço aos amigos todos que estão aí presentes. Professora, o nosso desafio como empreiteiro, construtor e agente do desenvolvimento imobiliário, ele é de responsabilidade muito grande, principalmente porque as pessoas gostam de carimbar como a saída para a crise é investir na construção civil. Veja só a responsabilidade que estão botando na nossa mão ainda. Mas eu acredito que seja verdade, porque você imagina uma caixa d'água grande com 69 torneiras. Essas 69 torneiras são as torneiras dos mais diferentes segmentos que são irrigados pela construção civil. Eu estou dizendo a indústria de cerâmica, a indústria de cimento, ferro. Tem tanta coisa que a construção civil mexe, que é exatamente isso que a gente consegue fazer a figura de linguagem aqui. Quando a crise estourou, já faz 3 semanas que eu estou home office. Eu nunca vi um negócio desse. Eu estou em casa o dia todo, no meu quarto. Quando termina o dia, eu estou acabado. Eu não sei se acontece com vocês isso, porque
são tantas videoconferências por dia, 4, 5, 6, tantos assuntos diferentes, e o telefone toca e não sei o quê. Eu disse, eu não consigo sair do meu quarto, e quando eu acho que eu pulo na cama aqui, logo na sequência, para conseguir me recuperar. Eu acho que muita coisa vai mudar, realmente, com a sua apresentação, professora, foi muito feliz quando você divide em pré-crise, pós-crise, o que é que para onde é que a gente está indo. A forma das empresas trabalharem vai ser totalmente diferente do que era antes da crise. Eu aprovo demais o home office. A gente conseguiu fazer praticamente nos escritórios das empresas, todo mundo já está home office, mas a gente conseguiu, através do diálogo com os governos, né, manter as obras operando normalmente, tratando de uma forma segura o que fazer para que a gente não pare, porque não dá para parar uma obra que anda com recurso próprio, de vento em popa, e as pessoas tendo segurança para trabalhar, por que não trabalhar? A gente conseguiu convencer os governos aqui, municipais e estadual, a nos dar uma chance de mostrar que isso é perfeitamente possível. Então, criou-se uma rotina e se negociou. O operário chega na obra, ele tem que tomar banho na entrada, vai ter álcool gel acessível para ele, tem que ter máscara. Para o restaurante, para ele almoçar, ele tem que estar espaçado de 1 metro do outro. Enfim, criou-se uma rotina e isso tem sido sucesso absoluto aqui entre as empresas. As que adotaram estão tendo liberdade para continuar seus canteiros de obra. O que me preocupa, na verdade, é quando a crise vai acabar. Quando é que a gente vai conseguir vencer o vírus? Porque uma vez isso acontecendo, a gente vai sair de casa, normalmente, a economia vai começar a voltar a girar, e aí, de fato, as coisas vão acontecer. Eu só estou vendo que uma forma também outra forma também que a gente vê que é possível a gente botar a Constituição Civil para mover esse país rapidamente, é demonstrando que o imóvel nunca foi um negócio tão bom quanto é hoje, porque se as bolsas estão aí nessa montanha-russa louca, né, o dólar estourado, o imóvel está tão barato e as oportunidades estão tão boas que a solidez dele justifica um investimento que a pessoa possa fazer. Então, a forma, eu estou querendo falar isso aí para Arthur prestar atenção, que há uma oportunidade e vai acontecer isso rápido. Não é hoje, porque, na verdade, ninguém compra um imóvel se não tem a certeza de estar empregado amanhã. Um compromisso de longo prazo é o desafio da gente dar a segurança para o investidor de que ele vai ter a renda para pagar nos próximos 5, 10, 15 anos. Né? Então, assim, vai chegar um momento aí que a crise vai começar a acabar e a oportunidade do mercado imobiliário deslanchar de uma vez por todas vai ser gigante, sabe, pessoal? A gente estava aí em vias de aprovar o plano diretor, a reforma do plano diretor, que já foi bastante discutido pelo prefeito, e a gente vê que isso vai mudar rapidamente. Então, era só para dar um pouco aí do que eu imagino que seja a saída para a economia voltar a girar, que é fomentar a Constituição Civil. A gente também, como presidente do Sinduscon, tem participado bastante de reuniões no nosso Fórum Nacional, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, uma Câmara que se reunia uma vez por mês, agora está reunindo 3 vezes por dia. Nunca vi tanta reunião, tanto Zoom para cima e para baixo. E tem sido bastante produtivo e muito bom mesmo, porque a gente tem discutido nessas reuniões. Você põe o presidente da Caixa na reunião, depois põe o ministro do outro lado. E, enfim, pessoas que realmente decidem. Eu acho importante a gente poder participar de reuniões que tratam do coletivo, porque eu sempre acreditei e continuo acreditando que quando você trata do coletivo, sobra um pedaço bom para você também, como empresário, como desenvolvedor do seu negócio. Então, defender o coletivo, para mim, é importante nessas horas, porque a gente consegue ter mais suporte e mais adesão, né, das nossas ideias. Enfim, é a contribuição que eu gostaria de dar. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Eu só lembrando aqui que está faltando, pelo que a gente tinha programado, 10 minutos para encerrar. Eu estou vendo que Sérgio Cirne está aqui no grupo, ele é meio quieto. Finalizou. Tentei falar com ele aqui. Dinheiro, né? Desliga o microfone dele, que eu acho que ele está em algum bar. Cadê? Sérgio? Ele não está, eu não estou conseguindo falar com ele, mas seria interessante ele compartilhar. Pode desligar o telefone, o microfone dele, Vitor, por favor.
Sérgio teria, eu acho que, boas experiências para contar para a gente, uma vez que ele lida com o mercado chinês e ele já poderia passar um panorama para a gente de como está lá na China, se já voltou, se as fábricas retomaram, mas parece que ele deve estar num bar ali, não sei, não está respeitando a quarentena não, porque o converseiro está grande. Mas eu recebi aqui no privado Glauber Gentil, que está nos assistindo, e ele tinha uma pergunta para fazer, me mandou no privado, eu disse, não, pô, faz lá no grupo. Então, Glauber, eu vou pedir para abrir o seu microfone e aí você faz a sua pergunta. E seja muito bem-vindo. Compartilhe a sua experiência também com a gente. Bom, está me ouvindo, Turoca? Estamos ouvindo bem. Tá, boa noite a todos. Quero cumprimentar Arturo e a professora Érica pela iniciativa, pelo conteúdo, né, até aqui apresentado. Certamente é de grande utilidade para os nossos negócios. Se o Sérgio não conseguir voltar, mas já que você fez um preâmbulo de China, como a gente opera Swarovski, a gente tem recebido os relatórios semanais da retomada do crescimento na China, enquanto marca Swarovski de cristais, assim que acabou, né, pelo menos os dados da pandemia acabou e a curva ficou decrescente, né? Logo no primeiro mês, lá em Wuhan, em Pequim, Hong Kong também, e Xangai, as vendas foram 50% menores no primeiro mês de retomada, e eles estão entendendo que repetir em dezembro desse ano o mesmo volume do dezembro do ano passado já é considerado uma grande meta, ou seja, cada mês que vai passando, e aí eu estou falando de uma atividade que é o varejo, esse faturamento vai regredindo em termos de percentual, ou seja, essa queda sai de 50 para 45, para 40 e assim por diante. É o único dado que eu posso apresentar em termos de China, mas certamente Sérgio vai trazer mais considerações relevantes, porque está lá 2 vezes por ano. Eu fico pensando, professora, até pela audiência e pela trajetória, né, de todos nessa sala, né, que tem já com tantas lideranças empresariais reunidas, né, o sentimento de resiliência, né, para esse momento, e cada um já desenhando o seu plano de retomada no pós-Covid, né, todos, né, de certa forma impactados, uns mais que os outros, a depender do segmento de atuação. Eu imagino que cada um, inclusive com o apoio das consultorias, da rede de relacionamento, vai encontrando a sua saída. Enquanto Gentil Negócios, aqui que a gente opera no franchising, né, são 16 municípios, 4 estados, né, isso nos fez evidenciar uma verdadeira desordem aí no desalinhamento de decretos muitas vezes conflitantes, distintos, né, sobrepostos em frequência, conteúdo e escala, né. E eu me coloco diante de tudo isso como um micro-organismo dotado aí de apenas 800 colaboradores, numa cidade com 1 milhão de habitantes, ou seja, enquanto micro-organismo dentro de um macroambiente. E como é que esse conjunto, né, professora, de micro-organismos, né, desta conferência, pode impactar esse macroambiente do qual a gente faz parte, né? Não para defender, talvez, aí as nossas ideias individuais, mas sim para nos alinharmos enquanto sociedade num pensamento coeso, né? E fruto aí de um processo de cocriação com diversos setores da sociedade. Como a gente poderia expandir esse movimento para outros agentes importantes da sociedade? Enquanto Fundação Dom Cabral, vocês já atuaram com algum modelo de expansão para trazer outros agentes desses dilemas, que não seja só o setor produtivo, para a gente ter uma coesão maior e montar de forma alinhada um plano de saída para esse cenário? Como é que a senhora pode contribuir nos dando aqui alguma luz em relação a esse tema? Isso é tudo muito novo, né, Glauber? Obrigada aí pela sua explanação. E eu penso exatamente como você, né? Não só como professora, né, atuante aí com vários empresários também do segmento de varejo, sou empresária também desse ramo. Um dos grandes caminhos que a gente entende é
justamente esse diálogo, né, com várias partes, né, que não sejam só, por exemplo, empresários, mas dialogar, tem uma pauta de diálogo com o governo, tem uma pauta de diálogo com órgãos de classe, ter pauta de diálogo intenso com os fornecedores, intenso com os colaboradores, para buscar formas que visem novas maneiras de você fazer relacionamento, novas formas de você se relacionar, né? Então, assim, de alguma maneira está todo mundo perdendo, né? Como é que a gente pode perder menos? O que a gente pode ser mais flexível? Né? Onde a gente pode se ajudar? Aonde a gente pode se superar? Então, vai muito de elevar as nossas capacidades para fazer essas agendas, né? Entendendo interesses e, a partir dali, provocar ações que façam sentido para ambas as partes, né? Acho que no momento inicial, quando a gente entra numa crise, e aí o que eu tenho ouvido, né, muito assim, de empresários, de outras instituições, é que a gente acaba buscando o nosso interesse próprio, né? Eu preciso proteger o meu capital, eu preciso proteger os meus colaboradores. E conforme a crise ela vai, de alguma forma, se estabelecendo, né, como um cenário que a gente fala, eu vou viver isso, né, e isso que eu estou vivendo não é uma crise da minha empresa, é uma crise econômica, é uma crise da sociedade, e você começa a se sensibilizar, você começa a mobilizar, e chega uma hora que as pessoas falam assim, vamos lá, vamos fazer a diferença? São as 3 ondas. Vamos fazer a diferença? Vamos lá, eu assumo que eu vou perder isso, você assume que você vai perder isso, vamos chegar aqui num comum acordo, porque se a gente não chegar num comum acordo, as coisas não vão andar. Então, conforme a evolução, né, essa exaustão nossa de pensar, né, às vezes a gente está ali exaurido pensando de uma forma individualista, chega uma hora que você fala, não dá mais para eu pensar sozinho. Eu tenho que trazer outras pessoas que estão envolvidas comigo, diretamente e indiretamente, para começar a pensar em alternativas. E buscar mesmo esse senso de colaboração para realmente transformar. Porque se a gente não fizer desta forma, a gente tem um caminho. Mas se a gente provocar, é um pouco daquelas perguntas, né, Glauber, que eu coloquei. O que eu estou disposto a recuar e perder? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Aonde eu estou disposto a perder? Aonde eu estou disposto a fazer menos? Aonde eu estou disposto a fazer diferente? E essa reflexão, ela tem que vir diariamente, a primeiro começar por nós. E depois a gente buscar essa reflexão com essas outras pessoas. Então, né, o que a gente tem hoje no cenário do Brasil? A gente tem as pessoas fazendo essa reflexão nesse momento, aonde elas estão dispostas a perder, aonde elas estão dispostas a concentrar seus esforços. E o que é que a gente pode começar a fazer diferente? Porque a perda mais significativa, ela aconteceu. Agora eu vou administrar o que eu quero perder menos e aonde eu posso construir para ganhar de uma forma diferente. Consegui responder a sua provocação trazendo uma pergunta, Glauber? Conseguiu, ela é muito boa, e eu fico pensando, né, o quanto essa jornada não poderia terminar por aqui. Deixo aí o desafio para Arturo, e o quanto, e daria, minha vaga está disponível no grupo, a gente poderia, né, substituir por outros agentes da sociedade.
de ver as universidades, assim como é o papel da Dom Cabral, numa próxima live, de ver a OAB, de ver outros setores importantes para estarem trazendo um debate, até os próprios órgãos públicos, né, que caminho a gente tomaria em consenso, que decisões estariam consensuadas pelos líderes da cidade. Eu trouxe 2 exemplos, mas de outros Glauber, que fariam parte disso. Só uma reflexão, Arthur. Glauber, não precisa ser desse lugar, não. Se vocês concordarem e pleitearem que a gente faça um novo encontro, a gente combina depois. Nem combinei isso com a professora Érica, nem sei se teria disponibilidade, mas acho que o debate foi tão bacana que a gente pode pensar e não precisa abrir vaga porque a Fundação Dom Cabral tem uma sala maior. Então, se a gente tiver mais gente, a gente pleiteia a sala maior da Fundação Dom Cabral. Como você colocou aí de universidade, nós temos uma diretora-presidente aqui da universidade, que é da UNP. Ela me colocou aqui no privado que tinha uma pergunta para fazer para a professora Érica, e se vocês concordarem, nós já avançamos 3 minutos no tempo, mas a gente também começou um pouquinho mais tarde, porque estava alinhando aqui as questões tecnológicas. Então, a professora Samila faria a última pergunta e aí depois a gente encerra, tá bom? Professora Samila, seu microfone está aberto. Fique à vontade. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Arthur. Professora Érica, muito boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando especificamente também com a professora Érica. Como egressa da Dom Cabral, é um grande prazer sempre falar com o corpo docente da instituição. Professora, eu queria uma análise sua, na verdade, sobre o segmento de educação, mais em especial a educação superior. Estava lendo o Morgan Stanley agora recentemente, saiu com a nota, inclusive reduziu a nota da Ânima Educação agora recentemente, e eu lendo a nota da Morgan Stanley falando que as empresas de educação foram as que foram uma das mais atingidas aqui na Ibovespa. E não só aqui, né? Quer dizer, a Laureate, por exemplo, que tem que os papéis correm na Nasdaq, também teve uma perda bastante significativa, o valuation dessas empresas desabou, e, obviamente, depois dessa pandemia, o segmento de educação como um todo vai sofrer impactos e vai sofrer transformações. E eu queria muito te escutar sobre qual é a avaliação que você faz dentro desse cenário, haja vista a necessidade de uma transformação da educação, certamente, após essa pandemia, e, por outro lado, a reconstrução, vamos dizer assim, dos ânimos dos investidores e do valuation dessas empresas nas bolsas onde correm seus papéis. Muito obrigada. Samila, a gente está passando aí um grande desafio, né? E eu posso dizer para você que, falando especificamente da Fundação Dom Cabral, sempre uma escola de vanguarda, né, e com presença e relevância mundial, a gente está batendo cabeça o tempo todo para pensar de que forma a gente leva a educação com todo esse cenário. Né? Como é que a educação continua sendo essencial e fundamental, haja visto que muitas das vezes a gente tem que tomar decisões de cortes, né, de custos, né, e algumas despesas, e às vezes a gente chega e fala assim, não, eu tenho aqui a minha universidade, ou então meu investimento em línguas. Eu tenho, inclusive, até algumas escolas que a gente tem passado por esse debate e estão sofrendo muito impacto. Então, assim, qual é o valor da comunicação dessas organizações, dessas instituições de educação, qual é o valor delas num cenário como esse? Como é que a gente se torna relevante e continua sendo relevante, principalmente no momento que a gente precisa estar aberto a aprender, né? Então, essa discussão
como eu coloquei para você, ele tem sido uma discussão muito intensa dentro da Dom Cabral, e pensar em novas formas de você levar a comunicação, levar esse diálogo, levar informação e mais do que nunca, né, provocar, né, as pessoas para que elas entendam que esse é um processo de aprendizado. Esse é um processo onde a gente não vai somente aprender a lidar com o novo, né, a partir do momento que eu tenho um negócio, mas aprender a ser um ser humano melhor. Né? Tá todo mundo confinado em casa, né? Tá todo mundo reorganizando a sua vida, né? E nesse momento assim, parar para assistir uma aula, parar para assistir um evento, precisa ser muito importante e relevante. E muito mais do que isso é a vontade das pessoas em querer aprender. Né? Então, eu entendo que dentro desse processo da comunicação, né, de levar a educação, ele deixa de ser, né, e a gente sabe que existe esse processo, deixa de ser simplesmente um elemento de uma única via para passar a ser um processo de construção de debate. E aí muda muito o papel do professor, muda muito a forma como você constrói esses conteúdos, as habilidades, né, que você precisa ter para fazer momentos, né, de discussão realmente serem importantes e que as pessoas entendam que aprender é muito bom. Aprender ouvindo, aprender sendo provocado, aprender sendo inspirado é importante para esse processo de construção, principalmente nessa nova fase que a gente vai encontrar esse mundo novo. Então, eu compartilho com você, Samila, aí desse desafio, e eu entendo que dentro de um propósito onde a gente queira construir uma sociedade melhor, né, através da capacitação contínua, a gente talvez esteja no momento mais oportuno para revisitar a forma como a gente levou a educação, levou o conhecimento até os dias de hoje. Acho que a gente está nesse momento mais oportuno. E eu agradeço a você aí pela sua provocação. Professora, muito Obrigada, obrigado. professor. Aliás, temos duas professoras, a professora Samila e a professora Érica. Nem parece que estamos numa quinta-feira santa, né? Onde já às 8h10 e lá no grupo tinha gente dizendo que queria mais meia hora. Mas eu vi que o professor Paulo de Paula, que é o fundador da UNP, empresário daqui do nosso estado, também na área imobiliária, é um visionário e tem muito o que compartilhar com a gente, experiência e conteúdo. O microfone está aberto, De Paula. Arrocha aí. Obrigado. Estão me ouvindo? Bem Okay. demais. Bem e claro. Ok. Boa noite. Você está na sauna, não? Como é que você está aí? Nada, estou aqui tranquilo, sentado na sala. Tá bom, arrocha. Mas que alegria rever tantos amigos. Eu tenho participado de algumas salas aí pelo Brasil de interesses específicos, mas com pessoas que a gente não conhece. E é tão bom passar o dedinho aqui e ver os amigos aí todos participando. Eu queria, eu faço uma pergunta para mim mesmo, talvez para cada um. Ninguém esperava por essa crise e também não sabemos quando vai terminar. Tivemos um momento hoje ímpar. Pela primeira vez eu vejo alguém colocar, como a professora Érica, de uma forma didática, qual é o comportamento do líder, do empresário. Falamos, mas não se vê claramente como a professora Érica colocou. Eu sugiro que seja passado para todos nós esses slides da professora Érica, que cada um de nós faça um exercício pessoal, como é que ele se vê a família, vê a sua empresa, vê a sociedade,
porque é de uma forma muito abrangente a forma didática que o professor Eck colocou. Mas eu queria colocar um componente principal, que seria a postura positiva. Isso vai passar, tudo vai passar. Mas nós temos que acreditar, enfrentar o jogo da verdade consigo próprio, com seus funcionários, com a sua família, e ele como ser humano, ele na sociedade. Enfrentar de frente, verificar o caixa, sim, o professor Eck já colocou, mas verificar o todo e sair mais forte, enfrentar mesmo com coragem. E a diferença vai ser lá na frente, aqueles de nós que acreditou positivamente, colocou energia positiva e já viu ele saindo, vai sair. Quem ficar falando só o negativo ou não enfrentar de frente, não olhar de uma forma didática e se colocar na busca, fora do quadrado para sair, vai ter problema. Então, a sugestão é aproveitar a parte didática da professora Érica e a postura totalmente positiva, porque isso vai passar. Paulo, a única certeza, professor, obrigada aí pelas suas contribuições, a única certeza que a gente tem é que uma hora isso vai passar, né? E a gente realmente precisa estar forte aí para qualquer cenário que a gente venha encontrar lá na frente, né? E no meu papel enquanto, né, professora, né, e eu acho que assim o que é mais importante é, além de, né, de levar a informação, é fazer com que a informação se torne conhecimento, e esse material vai ser disponibilizado para vocês, e eu só aguardo ótimas notícias que vocês venham a fazer, né, a partir, né, de momentos, né, como esse, inspiradores que a gente teve aqui, né, Arturo, com esse grupo, né, trazendo várias ideias, vários caminhos, perguntas importantes e que tragam, né, às vezes a gente precisa de resposta, mas às vezes boas perguntas fazem com que a gente realmente repense a nossa forma de agir. Obrigada, professor Paulo, e o material vai ser compartilhado. Arturo? Bom, eu acho que é chegada a hora de nos despedirmos, né? Já são 8h15, já avançamos 15 minutos do horário programado. Eu queria de verdade, de coração, agradecer a todos vocês que destinaram esse seu tempo para compartilhar conhecimento, para dar audiência. Agradecer a professora Érica, que, poxa, foi quem me jogou nessa provocação e eu terminei devolvendo para ela também. Agradecer o pessoal da Barros Soluções, estou vendo a Alvanira, estou vendo o Vitor, que me ajudou aí. O que estava mais me angustiando era, eu sou meio dinossauro aqui com esse negócio de tecnologia e eu estava querendo me ver como é que eu ia controlar isso tudo e terminou sendo mais fácil. E segui, minutos antes, a orientação de Alvanira. Disse, Arturo, seja você mesmo que vai dar tudo certo. E é o que eu tentei. Comecei colocando para vocês que eu não sou do ramo de mediação de debate, nem de apresentador. Eu estou vendo o Diógenes aqui da Multigiro rindo. Você botou a mãozinha, você quer falar ainda, Diógenes? Você fala ou foi por engano? Não, foi parabenizando. Tá joia, obrigado, meu amigo. Então, muito obrigado a todos, de verdade. O que fez o diferencial aqui foi a presença de cada um de vocês. Foi uma sala realmente... Arthur, fala. Uma coisa, eu tinha um sonho que com essa doença agora se realizou mais cedo. É trabalhar na praia de Pirangi e ver o Brasil todo funcionando. Isso que vai ser o sonho final. Isso é que vai, se Deus quiser. Que maravilha, boa paz meu amigo. para vocês todos aí, hein? Um abração. Vou ter que sair. Uma boa Páscoa e que Jesus nos acompanhe e nos proteja. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos também, gente. Uma feliz Páscoa. Obrigada pelo tempo de vocês, precioso. E estamos juntos aí para enfrentar. E eu tenho certeza que juntos a gente consegue fazer muito melhor. Obrigada, Arturo, pelo carinho, pelo convite. Eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte, né, dessa trajetória. Tenho orgulho, né, de fazer parte, né, de uma escola
como a Fundação Dom Cabral, e tem a parceria da Barros, Vitor, né, tá aí junto com a gente, a Alvanir, que acompanha muito essa trajetória. Estou morrendo de saudade de voltar logo para Natal, comer meu camarão, né, almoçar lá no Mineiro, enfim. Em breve a gente volta para contar boas histórias, né? Se Deus quiser. Até logo a todos. Até logo, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite.